classificação dos esportes individuais sem interação com o adversário. Ou seja, a ação motora do atleta não depende de nenhum colega nem da ação motora do adversário, como no caso da ginástica artística. Segundo, os esportes individuais com interação com o adversário. Ou seja, o atleta enfrenta sozinho um adversário em que a todo momento busca superar a tomada de decisão do outro, por exemplo, no caso das lutas e do tênis de mesa. Terceiro, esportes coletivos sem interação. Ou seja, para chegar em algum objetivo, necessita-se da colaboração da equipe, porém, a sua ação motora não terá influência do adversário, tendo a ginástica rítmica como um dos exemplos. E por fim, quarto, os esportes coletivos e com interação, ou seja, necessita-se da colaboração entre os companheiros da equipe e a tomada de decisão vai depender do que a outra equipe realizar. Aqui caberiam os esportes futebol e vôlei, por exemplo. E para finalizarmos, é importante destacarmos de tudo isso que falamos agora que a grande diferença entre os esportes com ou sem interação é a tomada de decisão. Isto significa afirmar que quando não há interação, o atleta precisa apenas se preocupar em realizar a sua técnica de movimento da melhor forma possível. No entanto, quando há interação, o atleta, além de se preocupar com a sua técnica, precisa também identificar e resolver as diferentes situações que ocorrerão a partir da jogada do adversário. Primeiramente, falando aqui dos esportes de marca, são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. A ação motora, pessoal, é o movimento daquele esporte. Aqui nos esportes de marca, quem ganha é o melhor em tempo, em distância ou peso. Nós podemos colocar como exemplo um levantamento de peso, o halterofilismo, o atletismo, que ganha o mais rápido, natação também. E inúmeros outros exemplos a gente poderia colocar aqui. Esportes técnico-combinatórios. Esses aqui já são aqueles em que atletas cumprem uma rotina de movimentos, uma sequência de movimentos, e são avaliados por uma banca de juízes. Os juízes julgam o grau de dificuldade da execução e a precisão dos movimentos. Como exemplo, nós temos aqui claramente a ginástica, aí no primeiro exemplo, ginástica artística, aliás, rítmica, que é praticada por mulheres, que o juiz vai avaliar a beleza desses movimentos, por isso que é chamado de técnico combinatórios, é uma combinação de elementos que serão julgados, tanto a sua forma técnica como aquela beleza. E no segundo exemplo, nós temos aqui a ginástica... Esportes de precisão. Os esportes de precisão têm como objetivo atingir ou se aproximar de um alvo fixo ou móvel, de diferentes maneiras, dependendo da modalidade. Pode ser projetado por uma arma, como no caso do tiro e do arco e flecha. Pode ser golpeado com um taco, como no golfe e na sinuca, ou lançado com as mãos, como na bocha, dardos, etc. Então são dois esportes aí, aliás, são esportes muito interessantes que têm que ter precisão. Nós temos aí como exemplo o arco. Esportes de combate. Os esportes de combate são as lutas e as artes marciais. Cada modalidade de combate possui suas próprias regras e golpes pré-definidos. As modalidades de combate podem realizar-se no corpo a corpo ou com objetos, como no caso da esgrima. O objetivo é realizar pontos golpeando o adversário, dominando ou levando ao nocaute. Então, os exemplos aqui, quando a gente falar de esporte de combate, temos as lutas e as artes marciais, onde dois oponentes vão geralmente se enfrentar. O objetivo não é violência, mas respeitando as regras e as técnicas de cada luta, de cada modalidade de arte marcial, vencer o outro de acordo com suas regras. Esporte de campo e taco.
Aí eles visam a proteção de sua base e receber a bola de forma que a equipe adversária demore a assumir o seu controle. Como exemplo aí nós temos o famoso beisebol, muito querido nos Estados Unidos, um dos esportes mais praticados lá juntamente com o futebol americano e o basquete. Esportes de rede e parede. Os esportes de rede possuem como objetivo geral jogar a bola por cima de uma rede para o campo adversário de modo a dificultar sua devolução, né? O caso típico aí do voleibol. Já os esportes de parede são aqueles em que os competidores alternam-se atacando a bola e rebatendo-a contra uma parede de rebote, como no caso do squash. O ponto ocorre quando um dos jogadores não consegue responder aos ataques adversários. Então esse squash, né, que pode usar a parede no rebote da bola, é muito interessante para locais fechados, né? Na vida corrida que a gente tem hoje em dia, muitas pessoas moram em apartamentos, então isso facilita bastante. Nós temos aqui no Brasil, né, na cidade de esportes de invasão. Possuem como objetivo o ataque ao campo adversário e a conquista de sua meta. Essa meta, em geral, deve ser alcançada por uma bola ou objeto semelhante, um puck no hóquei. O ponto é marcado quando se atinge o gol, a cesta, o touchdown ou try, por exemplo. Então nós temos os esportes de invasão, onde uma equipe, um jogador, tem que tentar se infiltrar lá na área de defesa do oponente. Por isso que é chamado de invasão. Tem que invadir aquele espaço para conseguir o objetivo deste esporte.